Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Cast do Bem, o podcast do bem-estar da mulher. Eu sou a psicóloga e neuropsicóloga Aline Oliveira. E eu sou Elizabeth Pinheiro, médica ginecologista. Sejam todos bem-vindos. E hoje não é à toa que nós estamos rosinhas, porque essa é uma edição especial sobre Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama. E nosso tema é autocuidado de outubro a outubro, não é verdade, Beth? Exatamente, Aline. A gente abordando de uma forma leve os impactos, as coisas que a gente pode ou não fazer para diminuir a chance de evoluir ali com o câncer de mama. E o cuidado de outubro a outubro, não é só em outubro, né? É verdade. Né? Outubro Rosa é para chamar ainda mais a atenção da mulher para esse cuidado que ela deve ter durante o ano inteiro. Eu estou com a vozinha assim rouca por causa da garganta, mas a gente está aqui com todo o coração para falar sobre esse tema para vocês. E vão ser 4 episódios especiais, acompanhem, durante todo o mês de outubro. E nós vamos começar falando sobre os fatores de risco. Sim, e vale lembrar, né, Aline, que é muito comum as pessoas acharem que é somente a questão hereditária, genética. Vamos abordar logo de cara um dos principais fatores para câncer de mama e outros cânceres e outras doenças, né? Outros cânceres e outras doenças, que é a obesidade. Exatamente. E muitas não se atentam a isso, não é, Beth? Eu vejo a mulherada muito preocupada com muitas coisas, e principalmente com a questão da genética, como você falou. E com a obesidade, elas não estão preocupadas. E, no entanto, é o fator que tem o maior índice de risco, não é verdade? Sim. Quando a gente fala de obesidade, é muito comum a mulher achar que é única e exclusivamente pela questão estética. Na verdade, a estética é uma consequência. A gente tem que lembrar que o tecido adiposo, ele não é só um acúmulo de gordura, ele é um tecido que libera inúmeras citocinas inflamatórias. Então, não existe uma pessoa que está acima do peso saudável, isso é incompatível. Se a pessoa está acima do peso, como eu ainda estou, mas eu já perdi peso, e a gente vai um dia após o outro, né, Aline? Se a pessoa está acima do peso, ela está inflamada, e ela tem risco aumentado para todas as doenças crônicas não transmissíveis, como o quê? Câncer, hipertensão, diabetes, e a gente tem que lembrar que, mas eu faço exercício, mas eu como errado, né? Se você está acima do peso, procure ajuda, porque isso é fator de risco para tudo, principalmente câncer de mama. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito importante, que a gente tem que chamar a atenção dessa mulherada, com relação à própria, né, a questão da obesidade, é que é aquela coisa de assim, ó, desde bebê. Sim. Não é, Beth? É tão bonitinho aquele bebê gordinho, fofinho. Não é. E aqui, entende? Começa ali. A gente tem que chamar a atenção para isso. Na verdade, começa até antes do bebezinho. Começa lá na vida intrauterina. Exato. Ali já começam os marcadores. Já, na verdade, a gente já começa uma programação metabólica na vida intrauterina. A gente tem até um episódio falando sobre preparo, né, a vida intrauterina. Se você não assistiu, assista. Mas olha a importância. Se você quer diminuir o risco de câncer na família inteira, Exato. O quanto você precisa se preparar para gestar, não só a mulher como o homem. E não existe essa história de que mulher grávida pode comer por 2. Não existe. Eu brinco e falo que se ela quiser pensar errado, ela não pode pensar no período mais precioso, que é quando ela está programando metabolicamente falando, né, o seu bebê. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu tenho uma certa facilidade. Sim, porque você foi preparada lá atrás. Mas você pode modificar. Vai ser um pouco mais difícil, mas você pode e deve, para o seu bem, para a sua saúde. E eu chamo muito a atenção também das mães de meninas. Sim. Né, Beth? Porque assim, você vê às vezes adolescente já obesa. Sim. Né? Criancinha. Criança obesa. E você vai ver, é uma família de pessoas que estão acima do peso ali, com obesidade. E essa criança está obesa porque aquela alimentação que está sendo oferecida para ela não está sendo uma alimentação saudável. E vamos combinar uma coisa. Responsabilidade, né? E uma coisa que eu costumo falar. A criança não tem dinheiro, não tem salário, ela não tem carro, nem paga Uber para poder ir lá no mercado e comprar besteira. Se a besteira está na sua casa, a responsabilidade é sua. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não tem mais lugar para a gente falar, mas ele só quer isso, né? Não.
É responsabilidade sua programar metabolicamente na gestação, nos 2 primeiros anos de vida, que a gente chama de primeiros 1000 dias de vida, e obrigatoriamente durante a vida, né? Então, quando alguém fala, mas a minha família toda é obesa, a família está obesa, você não é obesa, você está, e você pode modificar isso e deve modificar isso. Então, mamãe, quando você cuida, né, da alimentação, principalmente da sua menina, e ela reclamar, você fala assim, ó, isso é um gesto de amor. Exatamente. Na verdade, eu estou te protegendo, é o que eu falo para as minhas filhas. Isso aí. Né? Eu cuido de vocês, na verdade, é uma proteção. Sim. Né? E, na verdade, muitas vezes o falar não é um ato de amor. Nossa, né? Não Sempre. é sobre isso. E além da obesidade, tem um outro fator de risco que a mulherada, às vezes, não se toca. Sim. E depois do Covid, a mulherada começou a levantar o copo. Eu falo que começou a chutar o balde, né? Naquela época de lives, né? Que o pessoal bebia muito. Eu acho que meio que teve uma licença poética quase de beber bastante. Exatamente. E não é incomum eu perguntar para as pacientes como é o hábito com relação ao consumo de álcool, e algumas falam, eu bebo bem. Não, e socialmente? Aí eu logo pergunto assim, o que é socialmente para você? Qual é a tua vida social, né? Porque às vezes a vida social dela é quinta, sexta, sábado, domingo. Exatamente. Então, de 7 dias, 4 dias, ela tá ali se expondo ao álcool. Vale chamar a atenção que não existe dose segura de álcool. O álcool sempre vai ser tóxico. Ah, então eu nunca vou poder beber nada. Então, o ideal seria não ingerir. Mas se você for ingerir de forma bem pontual, né? Entender que a gente vai acumulando fatores, né? Se você já está obesa, se você está ali na fase do climatério, pós-menopausa, e aí tem um hábito de ingerir álcool em maior quantidade, você só está acumulando. E aí depois, eu falo que a conta chega, né? E às vezes vai chegar com um câncer de mama. Sim, sim. E eu costumo dizer que às vezes as pessoas usam o álcool como escape, né? Ah, eu vou sair para poder me distrair, eu vou sair para me desestressar. Gente, é para isso que existe psicóloga. Se você está estressada com problemas, procure alguém que possa te ajudar sem trazer mais uma toxina para você. Exatamente. E é o que eu falo assim, tem o nosso episódio sobre o estresse, onde eu dou várias dicas do que você pode fazer quando você estiver estressada. Vai lá, corre agora e já manda para todas as amigas, porque assim, mulher sabe espalhar notícia, né? Sim, total. Então, espalha a notícia e olha só, momento plim plim, se inscreve no canal agora se você ainda não se inscreveu, senão a gente não vai falar mais nada, hein? Vai lá, se inscreve agora, senão você esquece. E dá uma curtida, compartilha com as amigas. Comenta. Informação de qualidade é para ser compartilhada. Então, se você está achando interessante esse assunto, está gostando do nosso, né, no nosso canal, compartilha. E sabe uma coisa que eu faço? Eu adoro um drink, né? Eu enrolo aquele drink a noite inteira, Beth. É isso. É exatamente assim. Você botar isso e fica assim, tu não acaba esse drink, né? Eu falo, não, é estratégico para eu consumir uma dose mínima de álcool. Então eu fico ali com o drink, tiro minha foto, quem me acompanha sabe que tá lá o selfie com um drink maravilhoso. E aquele drink, minha gente, ele rende a noite inteira. E se você não consegue ter esse controle, esse autocontrole, faz um drink sem álcool. Exato. Porque às vezes as pessoas... Também tem uma outra coisa, né? Muitas vezes, algumas pessoas precisam do álcool para serem próprias, né? Tipo assim, para se liberarem. Por que você tá tão reprimida? Procura ajuda. Você pode ser você sem álcool. Exatamente. Você deve ser assim. Exatamente. Né? Então, assim, mulherada, você se ama? Quer se proteger contra o câncer de mama? Então, olha só, a partir de agora, álcool o mínimo possível que você conseguir. E vamos para mais um que hoje em dia já está bem menos, né, Graças a Deus. Nós somos da geração de que era chique a galera mais jovem, né? É verdade. Lá atrás, né, tá fumando alguma coisa, né? Apesar de estar voltando o bendito Eu sabia que você ia falar. Vape, do cigarro eletrônico. Isso aí tá um problema. Tá uma coisa louca. E o pior, né? As pessoas acham que por ser cigarro eletrônico, ele é menos deletério. Na verdade, ele é mais deletério até do que o cigarro normal. Não estou dizendo que é para você fumar cigarro normal, pelo amor de Deus. O tabagismo, né, quando a gente vai falar do cigarro, ele tem mais de 150 substâncias tóxicas, literalmente tóxicas. Então, assim, olha quanto de inflamação um simples cigarro vai trazer. Mas nós somos da geração que era muito comum, era chique, era meio que
a vibe, né? Aquela coisa de mulher chique tava ali Filme, fumando. novela. E você vê que isso agora está nessa geração com o cigarro eletrônico. Você vê que é o mesmo Exatamente. mecanismo, já notou? Exatamente. É chique. Você tá fazendo parte daquele grupinho que fuma o vape. Gente, você... Ah, mas não é a mesma fumaça. Aquilo ali só tem toxina. O teu organismo tá só inflamando. E a gente tá falando de câncer de mama, mas aquilo ali aumenta o risco de todas as doenças. Então, assim, é isso que você quer pra você? Você merece isso? Claro que não, né? É o que a gente vem falando, né? Que é o nosso próximo ponto aqui também. Que muitas vezes o que está por baixo desse comer, às vezes, compulsivo, que vai se transformar numa obesidade, né? Desse álcool que a pessoa está buscando ali para beber, para se socializar, para afogar as mágoas, né? Esse cigarro que ela não consegue parar de beber, de fumar. Na verdade, tudo que está por baixo disso é uma questão emocional. É a que está aqui atrás de mim, ó, a dona ansiedade, que bate ali e a pessoa vai e busca, né? O cigarro, busca o álcool, busca a comida, que é o que a Beth já falou aqui 2 vezes já. Você não está bem, né? Busca algo que vai realmente resolver. Porque assim, eu vejo muito, Beth, as pessoas buscarem coisas paliativas, que é isso aqui, ó. Você vai resolver na hora, vai diminuir na hora a tua ansiedade, mas vai vir a culpa. E aí você vai manter esse ciclo vicioso. E lembra, né, que nós aqui estamos sempre abordando a árvore da medicina funcional, do cuidado funcional integrativo, e os primeiros episódios foram todos sobre a base dessa árvore. Nós temos sempre que abordar a causa. Então, se você está bebendo as suas emoções, comendo as suas emoções, fumando as suas emoções, o que você precisa fazer? Cuidar da sua emoção. E não só falar, mas eu não consigo ficar sem o cigarro. A gente não está falando que é fácil, porque se fosse fácil eu não tinha problema com peso, né? Mas, opa, peraí, eu preciso buscar a solução de verdade e não ficar apagando incêndio, né? Exatamente. E algumas, eu escuto muitas pessoas falando assim, eu não quero mexer nessa caixa de Pandora. É melhor eu ficar do jeito que tá. Já tá tanto tempo assim, deixa quieto, é coisa muito ruim que tem lá dentro. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que através da psicoterapia EMDR, que é a abordagem psicoterápica que eu trabalho, eu consigo tratar essa caixa de Pandora que você tem aí, sem você precisar abrir ela? Aline, eu que o diga. O diga. Incrível. Eu adoro, porque Incrível. o MDR eu falo que ele é cirúrgico, porque ele vai na causa. E ele também é delicado, ele respeita você, o seu tempo, o seu modo, né, de trabalhar, o seu modo de conseguir elaborar aquilo tudo que está doendo. Jamais eu vou tratar você de uma forma que vai fazer com que você fique pior do que você está. Não. Ele é delicado, né, Beth? Além de ser ele é um grande delicado, cirurgião, que eu falo. Ele além de ser delicado, ele é assertivo e rápido. Exato. Porque não é aquela abordagem onde você leva meses. Anos. As pessoas ficam 5 anos em análise. Nada contra a análise. Não, ela tem seu local, tem seu ganho, tem seu ganho. Mas tem situações que tá tão escondidinho lá na gente. Aquela coisa que você fala, eu sei que tem um negócio que tá me atrapalhando, mas não vou mexer. Eu costumo dizer que é igual uma ferida, né? Tá doendo. Você precisa limpar aquilo ali, você precisa deixar aquilo cicatrizar, mas você prefere muitas vezes botar um curativo e deixar escondido. Você não merece. Tem até um episódio que já está no ar, né, que a gente fala muito sobre a vida que vale a pena ser vivida. Exatamente. Você precisa e merece viver uma vida plena. Então, aborde sim aquelas feridas, aquelas situações que ficaram ali guardadas, trazendo muita coisa ruim para você, que podem estar te causando doença. E, inclusive, é o próximo ponto que a gente vai falar dos fatores de risco. Porque tudo isso que você está fumando, que você está bebendo, que você está comendo, na verdade, vai até rimar, está te corroendo e te adoecendo silenciosamente. Então, quando você às vezes vai descobrir um câncer de mama, você vai descobrir algo que já estava te corroendo, há muito tempo. Alguns trabalhos mostram que quando você tem um diagnóstico de câncer, nos últimos 10 anos você teve um trauma muito intenso. E muitas vezes as pessoas falam, é assim mesmo, ela vai dar a volta por cima. Será? Óbvio que não é só o trauma, tem outros fatores associados, né? Mas não se permita viver uma vida que você não merece.
Se você viveu algum trauma, né? Se você teve algum estresse pós-traumático, né, Aline? Procure quem pode te ajudar. E não ache que é só você, não. Porque o que mais tem nesse mundo aí, pessoas que estão precisando de ajuda. Uma coisa que é muito comum, as pessoas acharem que a terapia é só para, entre aspas, pessoas malucas, não é assim? Por muito tempo. Infelizmente, hoje em dia, graças a Deus, né, pessoas de renome, pessoas que estão em todas as áreas, em todas as profissões, chamando a atenção da importância do tratar a causa, saber lidar com as emoções, não é? Exatamente. E você vai vendo que quando você realmente trata o que está por baixo, né? Que eu gosto muito de ter hoje, acho que eu já falei até isso aqui, que tem uma analogia falando sobre o MDR, né? Que assim, uma pessoa está se afogando no rio. E aí, algumas abordagens psicoterápicas, elas fazem o seguinte, ela vai jogar um colete salva-vida, vai jogar uma boia e vai tirar a pessoa daquele rio ali, né? Então vai ensinar estratégias de como lidar com aquela situação estressante. Mas o MDR não. O MDR, ele vai lá na ponte descobrir quem é que está jogando a pessoa rio abaixo. Ele vai na causa, incrível. Porque se você... eu acho linda essa analogia. Incrível. Porque se você resolve a causa, a game over, como eu digo. Acabou, exatamente. Acabou, eu não tenho mais que ficar lidando com aquele. É lindo, Beth, porque assim, há uma mudança neuroquímica realmente. Isso é incrível, isso né? Isso é lindo demais. Isso é incrível. Porque assim, nas outras abordagens, é como se fosse assim, ó, tem aquele caminho que você... né, tá ali registrado por causa do trauma. E quando você joga a boia e ensina novos exercícios, você cria um novo caminho. Só que a qualquer momento... alguém vai te jogar de novo. Você pode pegar o velho caminho de novo. No MDR, não. Aquele caminho traumático, ele é reprocessado, ressignificado. Há uma mudança neuroquímica. Reprogramado. Exato. E a pessoa começa a não aceitar mais aquilo. Muda. Eles falam assim, é impressionante, Aline, como que realmente assim, acabou, mudou dentro de mim. Agora, até falando disso, muitas pessoas cientes que vai acabar acontecendo essa mudança, ela fica com medo do que ela vai ter que tomar de atitude. Então, muitas vezes é um relacionamento que é abusivo, um relacionamento tóxico de trabalho, de família, e ela olha e fala, e aí? E é para isso que existe o terapeuta, o psicólogo ao teu lado, para poder te ajudar a sair dessa e viver uma vida plena. Exatamente, é onde você vai trabalhando tudo isso. Tem paciente que às vezes fala assim, é interessante, porque eu não sei como é viver bem. Louco, né? É impressionante. É um modo de sobrevivência. Porque a pessoa não sabe, ela tende assim, ela sempre teve ali naquele modo, como é que seria agora eu estar bem? Sim. Né? E aí, você precisa trabalhar isso. E às vezes é exatamente isso, né? Como ela acha que ela só consegue viver daquele jeito, ela tem medo de sair daquilo, porque ela não sabe como ela vai agir. O que eu faço agora? Né? Eu sou uma pessoa feliz, livre. E o que eu vou fazer agora? Que louco, impressionante, né? Ao mesmo tempo é louco. Quem nunca ouviu alguém falando, nossa, eu quero ser feliz. E aí quando a pessoa percebe que está indo por esse caminho certo, ela fica com medo. Ela fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Acontece muito. E uma coisa que é muito importante, né, que a gente está falando aqui sobre esse fator de risco, que é o estresse, que é uma situação traumática, como a doutora Elizabeth falou, quando você vai pesquisar essa mulher que apresenta, né, um câncer de mama e você busca a história clínica dela, você vê que houve situações em que ela desejou a própria morte, né, Beth? Ela em algum momento disse assim, não vale a pena, eu quero morrer. Ela desejou aquilo. Eu falo que ela pode não ter pensado em, claro, mas aquela situação, eu já ouvi paciente falando assim, sabe, doutora, se eu tô dirigindo, eu já pensei em, podia estourar um pneu, eu capotar e ir embora. Ela não quer cometer nada contra ela, mas se acabasse para ela ia ser muito bom. A dor. E às vezes a gente acha que os traumas têm que ser assim, uma perda de um ente querido. Cara, trauma para cada pessoa é totalmente diferente. A traição, então, é uma das que a gente mais pega, as mulheres. Exatamente. E logo, ano seguinte, né, a epigenética. Exatamente. Né, a gente já falou sobre isso aqui em alguns episódios, vocês voltem lá para assistir. O quanto que a epigenética vai atuar, de repente, naquela... Eu que falo assim, é como se existissem, né, bombinhas ali, né, já armadinhas, preparadas, que é a genética. Isso né? aí. Mas ela está quietinha, ela está ali silenciada.
Quando vem uma situação dessa, de estresse, de trauma, né, uma traição, como a gente estava falando, a perda de um filho, a perda de uma pessoa querida, Sim. perder tudo, são disparadores Sim. poderosíssimos Sim. que a gente escuta no consultório. Isso faz com que aquela bombinha que estava silenciada, ela seja ativada. Eu costumo dizer que é igual granada, né? A granada tá ali, ninguém chegou naquele campo, ninguém pisou naquela região. Quando você pisa com uma pressão maior, o negócio desanda. E quando você falou de traição, muitas pessoas acabam pensando em traição única e exclusivamente de relacionamento marido e mulher. Não, traição de um sócio, traição de um amigo, traição dentro do trabalho, traição de um filho, de uma mãe, de um pai. Trair a confiança de alguém. Porque quebra a conexão, Beth. Exatamente. E aí vai bater nos nossos primórdios, né? Onde a gente precisava de conexão para viver. Para pensar o que é você estar sozinho na época dos dinossauros. Vai morrer. Isso que eu ia falar, você ia ser comida pelo dinossauro. Entende por que para o ser humano é tão importante estar em bandos, pertencer, ter conexão? Porque registrado no nosso cérebro é que se você está sozinho, você vai morrer, você não sobrevive naquele meio lá, com aquele monte de dinossauro que pode te atacar. E aí, falando de pertencimento, de grupinho, por isso que muitas pessoas acabam indo pro quê? Peraí, eu quero pertencer a um grupo, então eu vou fumar já que todo mundo fuma. Eu quero pertencer a um grupo que eu gosto da fulana, mas a fulana bebe muito, então eu também vou beber. Não é para ser assim. Você tem que saber também em que bando você quer ficar e fazer parte. É o que eu falo da rodinha, né? Exatamente. Qual é a rodinha que você está? Se você quer realmente tirar esse... Você viu, eu tenho esses fatores de risco, eu realmente quero mudar de vida. A primeira mudança, troca de rodinha, como eu digo. Exatamente. Você tem que... Por quê? Porque as 5 pessoas mais próximas de você, isso já é comprovado. Elas vão te influenciar pro bem ou pro mal. E outra, essas 5 pessoas vão te influenciar pro bem ou pro mal, e você é capaz de influenciar as pessoas. Então, se você também falar pra mim assim, mas a minha família, todo mundo é obeso, todo mundo fuma, todo mundo bebe. Você não precisa ser o todo mundo, e você pode ser o primeiro a falar, mostrar. Na verdade, não é nem falar. Eu falo que a ação vale mais do que 1000 palavras. Não adianta você falar, ouvir alguém falando e a pessoa não fazendo. Então, seja você o primeiro a mudar esse cenário. E se, infelizmente, você mudou, conseguiu buscar saúde e quem está ao teu redor não quer isso, não se permita adoecer por conta disso. É verdade. Então, olha só, mulherada, presta atenção nessa parte que a gente falou, que também é muito importante. Câncer de mama, às vezes, tem nome. É raiva, é mágoa, é tristeza, é estresse, é engolido, não resolvido. Então, passou por uma situação estressante, nós não estamos livres de passar por situações assim. Resolva, porque aquilo que você não resolve emocionalmente vai se transformar em doença dentro de você. Doença física. Exatamente. E o corpo fala, já que você não resolveu, já que você fingiu que não está vendo, eu vou resolver. E ele mostra através de doença, seja um câncer, seja uma arritmia cardíaca, uma insônia, uma depressão, uma ansiedade. E uma coisa que vale a gente chamar a atenção, Aline, é que você deve estar se perguntando, nossa, fatores de risco para câncer de mama, e elas não falaram da genética. E propositalmente nós deixamos a genética por último. Sabe por quê? Somente 5 a 10% dos cânceres de mama estão relacionados à parte genética. Todo o resto tem a ver com epigenética, sobre tudo isso que a gente acabou de falar. Então, se você tem um histórico familiar positivo para câncer de mama, primeiro é importante saber que quem teve o diagnóstico deve ser testado para ver se tem a mutação no BRCA1, BRCA2, que é um gene relacionado a uma maior predisposição, maior risco para câncer de mama. Se essa pessoa não tem alteração, como é o meu caso, e depois vai ter um episódio falando só do meu caso, que eu passei por um câncer de mama, você vai ver que, peraí, foram escolhas daquela pessoa. E aí, quando você falou sobre trauma, é muito comum também quem tem um diagnóstico fala, nossa, eu fui culpada. Eu não gosto dessa palavra, eu gosto da palavra responsável. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E aí, essa parte genética, Aline, o que você vê na tua prática clínica, quando você vai atender paciente, como é que é?
Elas geralmente acham que é genético, né? Muitas vezes elas chegam com esse... E é um medo, né? Sim. Porque a minha mãe teve... E eu já tive que tratar várias mulheres com esse... Assim, o medo, entende? Nem tem diagnóstico, mas tem medo. Tem pavor de ter... e fica com aquele fantasma, né, Beth? Sim. Então você anda com aquele fantasma assim nas tuas costas de que eu posso ter um câncer de mama, eu posso ter um câncer... A minha tia, quando teve câncer de mama, acho que vale aproveitar esses minutos e contar. E eu fiquei com esse fantasma, com medo, porque era minha tia direta, né? Sim. Por parte de mãe. E aí, o que eu precisei trazer para mim mesmo, tudo que eu falo para os outros. Peraí, calma, Aline, olha o que você está fazendo com a sua vida. Agora, mais do que nunca, se responsabilize pelos seus atos. Exatamente. Então, assim, eu não posso, né? A gente depois vai falar dos fatores de proteção, mas assim, eu não posso ter uma má alimentação, eu não posso mais do que nunca ficar obesa, nem álcool, nem tabaco. Por que eu só enrolo o drink a vida inteira ali? Por eu isso. Não sou, entendeu? Por isso. Não sou boba nem nada. Então, assim, é o que a Beth falou. Tem a questão da genética? Tem. Mas tem a sua responsabilidade de não puxar o pino daquela granada. Entendeu? Quem puxa o pino da granada para ela detonar somos nós. Somos eu e você. Então, a sua responsabilidade, mediante tudo isso, conhecimento é poder, mas conhecimento também é responsabilidade. Exatamente. Mediante tudo isso que você ouviu, a partir de agora, não puxe mais o pino dessa granada. E aí você pode estar pensando, mas e se eu tiver uma traição, se eu sofrer uma traição, uma decepção, uma perda familiar importante? Isso eu não tenho como evitar. Como é que eu vou evitar alguém da minha família vir a falecer e tal? Aí, de novo, tem coisas que a gente não tem como ter controle, mas tem como a gente abordar de forma saudável, viver o luto, passar por essa fase com ajuda. Não ache que você vai dar conta. Já acabou aquela coisa da gente ser a Mulher Maravilha, né? Graças a Deus. A super-heroína. Nós somos seres humanos, né? Então, se permita. Outra coisa, se encontre. Quantas mulheres chegam no consultório falando que se perderam? Se perderam depois do casamento ou depois da maternidade, que inverteram a ordem, né? Eu falo que a ordem nunca pode ser invertida. Primeiro saúde, depois família, depois trabalho. O que mais a gente vê, e que eu já vivi, é a gente pensar primeiro no trabalho, na família e na saúde. Então, se você está me ouvindo aí e inverteu essa ordem, busque ajuda para poder voltar. Beth, mas eu não consigo. É para isso que existem pessoas para te ajudar. Muitas vezes a gente também está num relacionamento onde a pessoa entrou na nossa vida com esse perfil. Primeiro trabalho, ou primeiro família, depois trabalho, depois saúde. E aí é muito comum a mulher, quando ela começa a se encontrar, começa a olhar e falar, não, peraí, eu preciso estar bem para poder estar bem com os outros, ela se fica tensa e fala, mas aí fulano não vai entender. Se essa pessoa te ama, ela vai compreender e, pelo contrário, ela vai falar, que bom que você se reencontrou. Não é? Com certeza. Vai ser um parceiro, um companheiro ou uma companheira de verdade, né? Exatamente. Porque um companheiro, uma companheira de verdade, ele quer o seu melhor. Né? Ele soma, ele é o que eu sempre falo, ele acrescenta na sua vida. Então, mulherada, fique atenta. Continue acompanhando todos os episódios desse mês. Compartilhe com as outras mulheres. Mais uma vez, já clique, já se inscreve no canal. Viraliza, multiplica essas informações do bem, do bem-estar da mulher. No próximo episódio, nós vamos estar falando sobre os fatores de proteção. Então, você já sabe o que você tem que tirar da sua vida ou o que você tem que fazer com que não entre na sua vida se ainda não entrou, nem da sua vida, nem da sua família, né? Exatamente. Também não pode agora achar que só eu me protejo. Opa, se você estiver pensando desse jeito, provavelmente você tem um perfil narcisista, eu diria, né? E quando a gente ama, a gente quer que as pessoas que estão ao nosso redor também tenham saúde. E aí, não deixa de clicar aqui, curtir, compartilha e literalmente multiplica essas informações. Você merece viver uma vida saudável. Exatamente. E é o que você faz de outubro a outubro que vai fazer diferença na sua vida.